Marca de 500 mil mortos pela Covid gera reações de autoridades e políticos, saiba o que disseram. Relator da CPI diz que Bolsonaro dividiu o país entre cloroquina e vacina, rachadinha do negacionismo. Ministro da Saúde presta solidariedade, governador do Maranhão decreta luto. Ministros do governo, governadores, deputados, senadores, partidos e autoridades reagiram à marca de 500 mil de mortos pela Covid atingida pelo Brasil neste sábado 19. Leia abaixo o que disseram nas redes sociais. Marcelo Queiroga, ministro da Saúde. 500 mil vidas perdidas pela pandemia que afeta o nosso Brasil e todo o mundo. Trabalho incansavelmente para vacinar todos os brasileiros no menor tempo possível e mudar esse cenário que nos assola há mais de um ano. Presto minha solidariedade a cada pai, mãe, amigos e parentes que perderam seus entes queridos. Fábio Faria, ministro das Comunicações. 100 mil de mortes no estado de São Paulo, silêncio sepulcral, quando esses números dos estados se somam e se chega a um número nacional, estardalhaço. Lembremos que os estados e municípios tinham e têm total autonomia nas medidas da Covid. Perdi um tio no mês passado e vários amigos, mas nada disso importa. O que existe é uma tentativa coordenada de colocar tudo na conta do Bolsonaro e minimizar todo o trabalho e os esforços do governo federal para o combate da pandemia. Em abril de 2020, o Supremo Tribunal Federal garantiu a estados e municípios autonomia para a definição de regras de enfrentamento à pandemia, como a decretação de medidas restritivas. A Corte, contudo, não impediu o governo federal de atuar no combate à Covid-19, diferentemente do que é divulgado com frequência por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Antes do anúncio das 500 mil mortes, Fábio Faria fez outra postagem, na qual criticava políticos, artistas e jornalistas que lamentam o número de óbitos e que, segundo o ministro, não comemoram a quantidade de doses de vacinas aplicadas ou de pessoas que sobreviveram à doença. Tereza Cristina, ministra da Agricultura. Dia triste para todos nós. Solidarizo-me com as famílias que perderam seus entes queridos. Meus sentimentos a todos. Luiz Inácio Lula da Silva, PT. 500 mil mortos por uma doença que já tem vacina, em um país que já foi referência mundial em vacinação. Isso tem nome e é genocídio. Minha solidariedade ao povo brasileiro. Dilma Rousseff, PT, a omissão criminosa adquirindo vacinas e o negacionismo diante da ciência e da vida fazem de Bolsonaro e do seu governo os responsáveis pela tragédia de 500 mil mortes. Expresso indignação e repúdio a essa política genocida. Minha solidariedade aos que perderam entes queridos. Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, no dia em que o Brasil registra 500 mil mortes em razão da Covid-19, o Poder Judiciário brasileiro presta solidariedade às famílias e aos amigos das vítimas. É preciso relembrar a cada dia que não são apenas números, são mães, pais, filhos, irmãos, 500 mil de pessoas que partiram e tiveram seus sonhos interrompidos. Apesar da imensa tristeza, o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça reafirmam que seguem empreendendo esforços para ajudar a sociedade brasileira a mitigar os impactos desta terrível pandemia. Eduardo Leite, PSDB, governador do Rio Grande do Sul, a marca de 500 mil mortes por Covid-19 é, além de triste, revoltante. Não podemos normalizar essa quantidade de vítimas por uma doença para a qual já existem vacina e protocolos seguros, como o distanciamento social, enquanto países que seguiram a ciência e se empenharam na compra de vacinas estão retornando ao normal. Os brasileiros seguem sofrendo com a doença, preferiram depositar em enfrentamento entre nós mesmos a energia que deveria estar direcionada ao enfrentamento à doença. Faltou compaixão, empatia e humanidade a quem deveria liderar a nação em meio a esta pandemia. A todos que perderam amigos e entes queridos, o meu abraço e o meu compromisso de seguir lutando para salvar vidas.
Flávio Dino, PSB, governador do Maranhão, estou decretando hoje luto oficial de 3 dias, no âmbito do Maranhão, em face da enorme tragédia representada por 500 mil mortes por coronavírus no Brasil. Todas as vidas são sagradas e o mal não pode ser banalizado. Minha solidariedade às famílias brasileiras. Camilo Santana, PT, governador do Ceará. Minha solidariedade às famílias das mais de 500 mil vidas perdidas na pandemia, que as profundas feridas deste momento sejam transformadas em força e coragem para nosso povo superar toda dor e lutar para ter de volta o nosso Brasil, justo e solidário. Nenhum mal dura para sempre. João Doria, PSDB, governador de São Paulo, 500 mil de famílias devastadas, é a mais triste marca da história do nosso país. Um sentimento de vazio e indignação invade meu coração. É inadmissível perdermos pessoas para um vírus sabendo que já havia uma vacina. Morreram pelo descaso. Tem gente que pode até negar que a Terra seja redonda, mas eles não podem negar que a vacina é a solução. Temos pressa, o Brasil tem pressa. Ver outros países já comemorando a volta ao normal atesta o descaso e incompetência de quem deveria ter cuidado do seu povo, garantido mais vacinas, acelerado a imunização, sem criar fake news, sem criticar quem está tentando trabalhar. O único caminho para que mais famílias não chorem perdas e para voltarmos a trabalhar com tranquilidade é vacinar. Renan Filho, MDB, governador de Alagoas, 500 mil mortos no Brasil nessa pandemia de Covid-19. Que tragédia para tantas famílias. Apresento meus sentimentos a todas elas, reafirmo meu compromisso de lutar pela vida, mesmo que incompreendido por alguns. Evite aglomeração, use máscara, vacine-se quando chegar sua vez. Cláudio Castro, PL, governador do Rio de Janeiro. Minha solidariedade a cada uma das famílias dos 500 mil brasileiros mortos pela Covid-19. Estamos vivendo uma grande batalha contra esse vírus. A vacina é nossa esperança e seguirei firme para imunizarmos toda a população do Rio de Janeiro. Rui Costa, PT, governador da Bahia. Por mais que a gente consiga vacinar, por mais leitos de UTI que a gente consiga abrir, por maiores que sejam nossos esforços, essas pessoas não retornarão. São vidas humanas que se perderam, pais, avós, filhos, amigos que não veremos mais, famílias destruídas. É preciso compreender o significado disso, ter a dimensão dessa tragédia. Que Deus, em sua infinita sabedoria, conforte o coração de quem ficou. Wellington Dias, PT, governador do Piauí. Não é só um número, tratam-se de seres humanos, são pessoas com histórias, são artistas profissionais urbanos, rurais, homens, mulheres, daqueles que ficaram aqui, abalados com a perda de seus entes queridos, esposas, esposos, filhos, filhas, netos, amigas, fãs, é disso que se trata. Paulo Câmara, PSB, governador de Pernambuco. 500 mil de brasileiros mortos, nossa solidariedade a todos que perderam um ente querido nessa pandemia, também toda a nossa indignação por sabermos que essa história poderia ser diferente se desde o primeiro dia, o diálogo, a cooperação e o bom senso tivessem escrito as regras. Renato Casagrande, PSB, governador do Espírito Santo. 500 mil vítimas da Covid-19, no Brasil. O luto se impõe desde a primeira morte por tratar-se de doença evitável, nossa solidariedade a todas as famílias e nosso desejo de que a imunização avance para libertar o mundo da vulnerabilidade da doença. Romeu Zema, novo governador de Minas Gerais. O Brasil chega à infeliz marca de 500 mil óbitos por Covid. Minha solidariedade a todas as famílias atingidas. Por favor, continue se cuidando e de quem está próximo. Quando chegar sua vez, vacine. Sairemos dessa mais fortes. Fátima Bezerra, PT, governadora do Rio Grande do Norte. 500 mil mortes pela Covid no Brasil. Isso não é só um número assustador, são vidas, histórias que foram interrompidas deixando famílias devastadas, uma das marcas mais tristes da história do nosso país. Toda minha solidariedade a todos que compartilham desta dor imensurável.
Ronaldo Caiado, DEM, governador de Goiás, 500 mil pais, mães, avós, irmãos, esposas, maridos, amigos, 500 mil vidas que se foram antes da hora, vítimas da Covid-19 no Brasil. Toda minha solidariedade, minhas orações e meu compromisso de continuar trabalhando para trazer mais vacinas para nossa gente. Seguiremos na luta. Eduardo Paes, PSD, Rio de Janeiro. Meus sentimentos a cada um dos conhecidos, amigos ou familiares das 500 mil pessoas mortas no Brasil pela Covid-19. Não são números, são histórias de vida que se perderam. Meu compromisso de continuar trabalhando muito para superarmos esse momento e de lutar pela vida de todos. Rodrigo Pacheco, DEM Minas Gerais, presidente do Senado. Meus sinceros sentimentos às 500 mil famílias brasileiras que perderam alguém para a Covid-19. Uma enorme tristeza nacional. Vamos manter o foco na prevenção e na vacina para todos. Renan Calheiros, MDB-AL, relator da CPI da Covid. O presidente Bolsonaro idealizou a sua mais ousada e infame rachadinha: dividir o país entre cloroquina e vacina. A rachadinha do negacionismo é a aposta que gerou resultado: 500 mil de mortos, até agora. Cerquilha vacina para todos. Randolph Rodrigues, Rede AP, vice-presidente da CPI da Covid. Alcançamos hoje a trágica marca de 500 mil perdas para a Covid-19. Entre esses, milhares de amapaenses. São nomes, rostos, olhares, sorrisos que deixaram saudades e vazios imensos. Se hoje lutamos por vacina na CPI, é para que nosso povo não chore mais mortes. O luto não tem fim. Humberto Costa, PTP, membro titular da CPI da Covid. 500 mil vidas brasileiras perdidas para uma doença que já existe. Vacina número 19 de Fora Bolsonaro. #Fora Bolsonaro. Marcos Rogério, DEM-RO, membro titular da CPI da Covid. 500 mil vidas, 500 mil histórias interrompidas. Não há palavras suficientes para lamentar essa terrível tragédia. Minha solidariedade àqueles que perderam familiares e amigos. Estou com vocês em oração, para que Deus conforte e nos dê força para enfrentar esse momento. Eduardo Girão, pode ser, membro titular da CPI da Covid. Ainda estamos vivendo uma epidemia sem precedentes com 500 mil de vidas perdidas. Nossos sentimentos e orações a todas as famílias brasileiras. Mais do que seguir as recomendações dos órgãos de saúde, como evitar aglomerações, usar máscaras ao sair de casa, lavar as mãos e usar o álcool em gel, devemos buscar ações efetivas contra esse vírus. Juntos sairemos mais fortes e melhores como pessoas dessa pandemia. Rogério Carvalho, PTC, membro suplente da CPI da Covid. Número 500 mil mortos. Uma tragédia que poderia ser evitada. O Bandeira do Brasil alcançou a triste marca de 500 mil mortos. Já sabemos que Bolsonaro apostou na tese da imunidade de rebanho, com contaminação em massa. Se isso não é um genocídio, o que mais seria? Cerquilha fora Bolsonaro genocida. Alessandro Vieira, Cidadania-se, membro suplente da CPI da Covid. 500 mil mortos. Tudo poderia ser diferente se o governo tivesse respeito pela vida e a ciência, mas a opção foi pela ignorância. A crise não acabou e os erros seguem acontecendo de forma trágica. Não temos uma política de saúde pública ou de recuperação econômica pós-pandemia. Marcos Duval, Pod-ES, membro suplente da CPI da Covid. Hoje chegamos ao número de 500 mil mortes no Brasil. Não há como ser indiferente quanto a este fato. Hoje, não se discute culpa, ação, omissão de países, pessoas, líderes. O momento não é para palanque político. Elisiane Gama, Cidadania MA. 500 mil mortos pela Covid. Dia de sentir tristeza, de se indignar e de continuar a buscar a verdade. Essa tragédia teria sido tão grande se vacinas tivessem chegado antes. O negacionismo e a negligência tiraram a vida de muitos brasileiros. Simone Tebet, MDB-MS. Milhões de brasileiros choram a perda de seus avós, pais, filhos para a Covid-19. Nosso mais profundo pesar às famílias enlutadas. Que nosso respeito se dê com atitudes conscientes, vacinação e cuidados sanitários.
Veneziano Vital do Rego, MDB-PB, nosso Brasil inteiro está de luto com a marca que, lamentavelmente, atingimos hoje, de 500 mil de mortos por Covid-19, que a dor das famílias e a indignação de todos nós sirvam para que o Brasil não continue com os equívocos cometidos até agora e que a ciência seja, definitivamente, a base das ações contra esse mal em nosso país. Vacina sim. Jacques Wagner, PTB, 500 mil brasileiras e brasileiros tiveram suas vidas abreviadas pela Covid-19, 500 mil famílias enlutadas, com as quais me solidarizo por tanta dor, mais do que um número simbólico, são vidas que poderiam ter sido preservadas, se não fosse a conduta negligente do governo federal. Jorge Cajuru, Podemos tem colega aqui que vibra com milhões alvos e cagam com 500 mil de mortes, tropa de choque ou de cheque? Paulo Rocha, PTPA, 500 mil vidas perdidas. Sejamos claros, o governo Bolsonaro cometeu assassinato em massa e crimes contra a humanidade. Vivemos um genocídio e uma política de extermínio comandada pelo chefe do Estado, que em algum momento terá de ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Confúcio Moura, MDB-RO, solidarizo-me aos familiares e amigos das vítimas. Infelizmente, somos o segundo país em índice de mortes, apenas os EUA registram mais óbitos, com uma diferença: lá, os casos decaem, atrelados a um índice de 50% das pessoas com a segunda dose, no Brasil só 12% estão completamente protegidos. Jean Paul Prates, PTRN, líder da minoria no Senado, são 500 mil vidas perdidas por uma tragédia anunciada, 500 mil de vítimas de um vírus que falhamos em combater enquanto nação séria e compromissada com a vida de todo um povo. Bolsonaro e sua turma cometeram um crime contra a humanidade e nós não podemos deixar isso impune. Arthur Lira, PPAO, presidente da Câmara, hoje tivemos 500 mil de mortes causadas pela pandemia da Covid-19, hoje é dia de dor, mas todos os dias tem sido, desde o início, cada vida que se vai é uma dor, amanhã também será um dia de dor, enquanto todos não estiverem vacinados, com a pandemia sob controle, teremos dias de dor. Rodrigo Maia, sem partido Rio de Janeiro, ex-presidente da Câmara. São 100 mil novas mortes por Covid-19 em 50 dias. O Brasil atinge a trágica marca de 500 mil mortes, um número que poderia ser bem menor se o presidente Bolsonaro tivesse defendido a vacina e não o obscurantismo desde o início. Hoje sabemos que a vacinação evitou a morte de 43 mil idosos. Quantas vidas já teriam sido salvas se tivéssemos um governo sério e comprometido em acabar com a pandemia? Minha solidariedade a todas as famílias brasileiras despedaçadas pela perda de seus entes queridos. Jandira Fegali, PCdoB Rio de Janeiro, devastador. Acabamos de superar oficialmente a marca de 500 mil mortes por Covid, 500 mil de vidas perdidas, 500 mil de pessoas que deixaram suas famílias, seus amores. É revoltante, não é e nunca foi uma gripezinha. Cerquilha fora Bolsonaro, cerquilha vacina já. Gleisi Hoffmann, PTPR, hoje chegamos à triste marca de 500 mil mortos pela Covid, são 500 mil pais, mães, filhos, irmãos, famílias destruídas pela negligência do nefasto Bolsonaro. O genocida precisa cair para salvarmos o Brasil. Meus sentimentos a todos que perderam pessoas queridas. Alessandro Molon, PSB Rio de Janeiro, líder da oposição, faltou vacina, sobrou cloroquina e desinformação, e assim o Brasil chega a 500 mil vidas perdidas para a Covid-19. Fora, Bolsonaro, em vez de vacina, o governo escolheu cloroquina e desinformação, e assim o Brasil chega a 500 mil vidas perdidas para a Covid-19. Fora, Bolsonaro. Orlando Silva, PCdoB São Paulo, 500 mil de brasileiros mortos, atingimos a marca fúnebre de 500 mil mortes, são famílias desfeitas, luto, dor e tristeza. O responsável tem nome, em memória das vítimas do genocídio e para salvar o Brasil, estamos nas ruas, número 19J fora Bolsonaro cerquilha Bolsonaro genocida. José Guimarães PTC, líder da minoria, 500 mil mortes, não foi natural. Fruto do descaso do Bolsonaro com a saúde pública, número 19 de fora Bolsonaro.
Marcelo Freixo, Rio de Janeiro, 500 mil mortos, impeachment e cadeia. André Figueiredo, PDTC, a indignação contra Bolsonaro, expressa em grandes manifestações pelo Brasil todo, ganhou hoje mais um motivo, a marca de 500 mil mortos por Covid-19, solidariedade a todas as famílias que perderam um ente querido, vamos vencer esses dois vírus, Bolsonaro e Covid. Marcel Van Heijten, Novo RS, mais uma triste marca alcançada hoje, 500 mil mortes por Covid, além de todos os efeitos colaterais em outras áreas da saúde, econômica e sociais, solidarizo-me com todos os que estão sofrendo a dor da perda de alguém querido para essa praga. Luiz Henrique Mandetta, 500 mil de mortos, é dor demais, a ausência de liderança não apenas provocou uma tragédia muito maior do que deveria ser, como já prepara a ressaca futura, deveríamos estar planejando o pós-vacina e a reparação da sociedade, em todas as áreas atingidas, mas seguimos à deriva. Nelson Taixe, deixo aqui uma mensagem de carinho e respeito para as famílias dos mais de 500 mil brasileiros que morreram pela Covid-19. Esse número retrata o quanto precisamos melhorar a eficiência do combate à Covid-19 e do sistema de saúde como um todo. Guilherme Boulos, PSOL São Paulo, 500 mil mortos, 500 mil de vidas perdidas, é a maior tragédia da nossa geração, e pensar que grande parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas, já passou da hora de darmos um basta ao genocídio. Eunício Oliveira, MDB-C, 500 mil de vidas perdidas, um genocídio sem precedentes na história do Brasil. Quantas mortes seriam evitadas caso tivéssemos comprado vacinas mais cedo e incentivado o isolamento social e o uso de máscaras? Meus sentimentos às famílias enlutadas. Ciro Gomes, PDTC, 500 mil de brasileiros mortos por um vírus para o qual já existe vacina, vítimas da imprudência e incompetência de Bolsonaro, esse luto não ficará impune. PSOL, o Brasil está indo hoje às ruas em memória das 500 mil vidas perdidas na pandemia. Quantas destas mortes poderíamos ter evitado se não houvesse um genocida na presidência? Queremos justiça, queremos a responsabilização de Bolsonaro. Número 19J fora Bolsonaro. Número 19J povo nas ruas. Democratas, chegamos hoje à absurda marca de 500 mil de vidas perdidas pela Covid-19, não podemos tratar com naturalidade esse número, muitas mortes poderiam ter sido evitadas com a aceleração da vacinação em todo o Brasil. Cada vida importa, nossos sentimentos aos familiares das vítimas. PSDB, nosso abraço fraterno a todas as famílias que perderam seus entes queridos para essa terrível doença. Somos solidários nessa dor e também na esperança de que nosso país consiga vencer esse triste momento. Com Bolsonaro, a tragédia estava anunciada. MDB, QINHINTASMLVIDASPIRDIDAS. Só hashtag vacina para todos vai evitar mais. PDT, 500 mil de mortos pela Covid-19, de fato, Bolsonaro não inventou a doença, mas inventou a pior forma de combatê-la. Perdemos tantos amigos e parentes por conta desse genocida. Carlos Lupe, presidente do partido